Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Meus pais me enviaram a conta do meu casamento depois de se oferecerem para pagá-lo e darem $400 mil para minha irmã, mas ficaram em choque quando eu enviei o cheque e esta carta. Olá, nunca tive o melhor relacionamento com meus pais, mas também não era terrível. Sempre demonstraram uma preferência pela minha irmã Sarah, mas aprendi a conviver com isso. Sarah, agora com 32 anos, acho que é o que chamam de filha de ouro, e eu, com 28, estava acostumada a estar à sua sombra. Cresci vendo que ela tinha os celulares mais novos, roupas melhores e mais atenção, enquanto eu me contentava com roupas usadas e trabalhava desde os 16 anos para pagar as coisas que eu queria. Não reclamava muito, entendia que meus pais não eram obrigados a me dar mais do que o básico. Além disso, eu me orgulhava de ser independente. A verdadeira surpresa chegou quando Sarah se casou há 3 anos, e meus pais deram a ela e ao marido a incrível quantia de $400 mil. Como presente de casamento, que eles usaram para comprar uma bela casa em um bairro luxuoso. Naquela época fiquei realmente feliz por ela, embora isso tenha me machucado um pouco. Eu tinha minha própria vida, estava bem como engenheira de software, havia economizado uma boa quantia de dinheiro e estava saindo com Tom, que mais tarde se tornaria meu marido. Achei que meu momento chegaria e não me obsessei com o fato de que meus pais nunca haviam me dado nada nem remotamente parecido com o que deram a Sarah. Afinal, eu nem esperava. 1 ano depois, Tom me pediu em casamento. Estávamos juntos há anos, e ele era tudo que eu sempre sonhei em um parceiro. Planejamos um casamento modesto, nada muito extravagante, pois queríamos economizar para o futuro. Nenhum de nós queria gastar todas as nossas economias em um único dia, por mais importante que fosse. Havíamos orçado cerca de $36 mil, o que nos parecia razoável para o tipo de casamento que queríamos, elegante mas sem excessos. Para minha surpresa, meus pais se ofereceram para pagar todo o casamento. Senti-me emocionada como se, pela primeira vez, eles estivessem me reconhecendo como igualmente importante. Pareciam entusiasmados, perguntavam sobre os locais e fornecedores, e realmente pareciam interessados em ajudar. Não pensei muito no valor, presumi que depois de já terem feito tanto por Sarah, talvez quisessem fazer algo por mim também. Nunca esperei que contribuíssem com algo sequer próximo ao que deram a Sarah, mas sua oferta para cobrir o casamento me pareceu generosa. O dia do casamento foi perfeito. Tivemos uma cerimônia pequena, íntima, com familiares e amigos próximos, exatamente como queríamos. Meus pais fizeram discursos, dançaram conosco e pareciam genuinamente felizes. Pela primeira vez em muito tempo, senti que finalmente estavam me tratando de igual para igual, como se estivessem orgulhosos de mim. Tom e eu planejávamos sair para a lua de mel na semana seguinte, mas antes disso tínhamos alguns compromissos de trabalho para cumprir. Então, 2 dias após o casamento, recebi um e-mail do meu pai. Não era uma mensagem carinhosa ou um cartão de presente como eu havia imaginado. Em vez disso, era uma fatura detalhada em PDF, listando cada despesa que eles haviam pago pelo casamento. A mensagem era breve e fria: por favor, liquide isso o quanto antes. Sua mãe e eu esperamos o pagamento pontual. Fiquei olhando para a tela sem acreditar. A fatura somava $30,4.540,06,80 contabilizando minuciosamente até o último arranjo de flores e aperitivo. Tom me encontrou sentada lá congelada e quando mostrei o e-mail a ele, ficou furioso. Não se tratava do dinheiro. Poderíamos pagar se necessário, mas esse não era o ponto. Meus pais se ofereceram para pagar o casamento. Eu não havia pedido que cobrissem nenhuma despesa. Eles vieram até mim, ofereceram como presente e até pareciam entusiasmados em fazer parte do planejamento. Na festa, ainda faziam questão de se mostrar como os bons pais que pagaram pelo casamento da filha. Quanto mais eu pensava, mais me irritava. Isso não se tratava apenas de dinheiro. Era o resultado de anos sendo tratada como menos que Sarah. Quando ela se casou, deram a ela $400 mil, como presente sem condições. Não pediram que ela devolvesse um centavo sequer. Agora estavam me cobrando pelo meu casamento, tratando-o como um empréstimo, o que não era o caso, pois nunca mencionaram isso. Na manhã seguinte, depois de uma noite em claro conversando com Tom, tomei uma decisão. Enviei a meus pais um cheque no valor total, mas também enviei uma carta. Não queria confrontá-los diretamente, pois sabia que não conseguiria conter minhas emoções, e não queria que isso se transformasse em uma discussão aos gritos. Na carta, expliquei o quanto estava magoada. Lembrei a eles que fui independente desde os 16 anos, pagando minhas coisas enquanto os via dar tudo para Sarah. Escrevi que quando se ofereceram para pagar o casamento, ingenuamente acreditei que finalmente estavam me tratando com o mesmo amor e cuidado que sempre demonstraram à minha irmã. Em vez disso, senti-me traída.
Não me contive e disse que durante todo esse tempo, deixei passar muitas coisas e nunca disse uma palavra sobre o tratamento diferente que davam a mim e a Sarah. Mas o que não podia aceitar era essa crueldade de me fazer acreditar que me davam um presente, apenas para depois exigir pagamento, como se eu fosse uma estranha e não sua filha. Escrevi também que essa seria a última interação financeira que teríamos. A partir de agora eu rejeitaria qualquer oferta de ajuda, apoio ou presentes da parte deles, e deixei claro que não queria nada no futuro, nem mesmo a herança. Disse que poderiam dar tudo a Sarah, como já haviam feito com o resto. Enviei o cheque e a carta pelo correio e bloqueei seus números. Tom apoiou minha decisão, e senti uma espécie de alívio após enviar tudo. Eles ficaram em total silêncio durante dias. Depois começaram a chegar mensagens de familiares distantes, tias, tios e amigos da família, que começaram a ligar e enviar mensagens me acusando de ser ingrata e dramática. Diziam que meus pais haviam feito muito por mim e que eu estava exagerando. Sarah também me ligou gritando, dizendo que eu estava destruindo a família. Disse que eu deveria ter pago a fatura sem fazer escândalo, típico de Sarah, sempre tomando o lado deles. E por que não faria? Não respondi a nenhum deles, não sei o que dizer. Por um lado, sinto que minhas ações são justificadas. Depois de anos sendo tratada como segunda opção, isso pareceu a gota d'água, e eu queria me defender. Mas por outro lado, continuo me perguntando se estou exagerando. Estou sendo sensível demais? Foi irracional da minha parte esperar que tratassem meu casamento como um presente, assim como fizeram com o de Sarah? Eu deveria simplesmente ter aceitado pagar a fatura e seguido em frente. A família de Tom tem sido incrivelmente solidária em relação a tudo isso. Seus pais ficaram horrorizados ao saber o que meus pais fizeram, e têm nos apoiado todos os dias. Mas as constantes mensagens do meu lado da família estão começando a me desgastar. Agora realmente estou presa. Não tenho certeza se estou errada. Parte de mim sente que tinha todo o direito de estar chateada e de me defender, mas outra parte se pergunta se eu criei uma ruptura irreparável na minha família. Talvez eu devesse ter lidado com as coisas de outra maneira. Atualização 1. Desde minha última publicação, as coisas pioraram. Eu não tinha ideia de que o simples ato de enviar aquele cheque e carta desencadearia uma reação tão intensa, mas aqui estamos. Ontem de manhã, acordei com um e-mail da minha mãe. Aconteceu porque ela usou o e-mail do trabalho, que eu ainda não havia bloqueado. O e-mail era longo e pretensioso. Nele, ela explicava que a fatura que me enviaram não deveria ser levada a sério. Segundo ela, nunca tiveram a intenção de descontar o cheque. Tudo, segundo suas palavras, era uma lição de vida sobre responsabilidade financeira. Queriam testar minha reação, e uma vez que sentissem que eu havia aprendido a lição, planejavam rasgar o cheque e me surpreender com um verdadeiro presente de casamento de $100 mil. Eu não podia acreditar no que estava lendo. Uma lição de vida? Que tipo de pais enganam assim uma filha adulta? Depois de ler aquilo, ficou ainda mais claro para mim que não se tratava de amor ou de justiça, mas de controle. Queriam ver se eu ia me opor ou cumprir cegamente. Isso soava manipulador e cruel. Em resposta ao e-mail da minha mãe, enviei uma breve resposta. Fui simples e direta. Obrigada por confirmar que isso foi de fato um teste deliberado e não mal entendido. Depois de enviar a resposta, bloqueei também o e-mail do trabalho dela. Sabia que tentariam me contatar mais vezes, mas não estava interessada em mais jogos ou lições. Mais tarde naquela noite, as coisas pioraram ainda mais. Sarah apareceu no meu apartamento sem aviso prévio e começou a bater forte na porta, gritando meu nome. No início não respondi, esperando que ela desistisse e fosse embora, mas isso não aconteceu. Em vez disso, começou a gritar pela porta, dizendo que eu estava sendo infantil e exagerando nesse problema mais do que o necessário. Disse que nossos pais só estavam tentando me ensinar responsabilidade, pois estavam preocupados com meus hábitos de gasto. Esse comentário vindo da Sarah, de todas as pessoas, me deixou furiosa. Essa era a mesma mulher que nunca havia pago nem sua própria conta de telefone, nunca trabalhou um único dia sem o apoio dos nossos pais, e ainda assim teve o descaramento de me dar lições sobre responsabilidade financeira. Enquanto ela continuava falando sem parar, comecei a gravar tudo com meu celular. Não tinha certeza do que aconteceria depois, mas queria ter provas, caso isso se complicasse ainda mais. Sarah continuou falando sem parar sobre como eu estava destruindo a família por algo tão trivial e que eu deveria simplesmente pedir desculpas aos nossos pais e seguir em frente. Ela dizia que nunca tiveram a intenção de me machucar e que sempre fizeram o melhor por nós duas. Insistia que eu estava exagerando e que toda essa situação era culpa minha. Não respondi e não abri a porta, apenas fiquei sentada, ouvindo, furiosa, em silêncio. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, ela foi embora, mas não sem antes me chamar de egoísta e me acusar de tentar cortar os laços com a família por causa de dinheiro.
Naquela noite recebi mais mensagens de familiares distantes. Ao que parece, Sara foi direto aos nossos pais depois da tentativa fracassada de falar comigo e agora estavam mobilizando todos. Meu telefone se encheu de mensagens de tias, tios e até alguns amigos da família. A maioria das mensagens seguia o mesmo padrão, me chamando de ingrata, acusando-me de causar um drama desnecessário e pedindo que eu me desculpasse com meus pais pela forma como os tratei. Uma mensagem em particular me surpreendeu. Era de uma tia com quem não falava há anos. Ela disse que eu era sortuda por ter pais que se importavam o suficiente para me ensinar essas lições e que eu deveria estar agradecida pelo fato de eles estarem dispostos a gastar tanto no meu casamento. Terminou a mensagem dizendo que eu era afortunada por ter pais que queriam estar envolvidos na minha vida. Eu não podia acreditar na rapidez com que todos haviam se voltado contra mim. Era como se todos tivessem decidido que meus pais estavam certos apenas porque eram os que tinham o dinheiro e o poder. Ninguém se importava com a manipulação emocional nem com os anos de favoritismo que levaram a essa situação. Só viam que eu estava rejeitando a suposta generosidade dos meus pais, e isso bastava para ficarem ao lado deles. Nesse ponto, Tom começou a se preocupar com o quanto isso estava me afetando. Perguntava constantemente se eu queria fazer uma pausa das redes sociais e desligar o telefone por um tempo para me dar um pouco de paz. Ele tentava me tranquilizar, assegurando-me que eu não estava errada, e me lembrava de todas as vezes em que meus pais mostraram favoritismo em relação a Sara e de como sempre usaram o dinheiro como uma ferramenta para nos manipular. O mais frustrante era que eu não conseguia obter respostas reais. Meus pais não estavam tentando se comunicar para se explicarem mais. Realmente acreditavam em sua própria narrativa, vendo-se como os pais incompreendidos que só queriam ajudar, enquanto eu era a filha ingrata que havia exagerado em tudo. Enfim, por enquanto, estou tentando focar na vida que Tom e eu estamos construindo juntos. Não podemos fazer muito mais agora, só esperar que as coisas melhorem, eu suponho. Atualização 2. Queria começar agradecendo por suas respostas. Embora eu tenha tentado me manter forte, as coisas seguem seu curso. Alguns dias depois da visita da Sara, recebi uma ligação do irmão do meu pai, meu tio. Não falava com ele há anos e honestamente não sabia o que esperar. Nunca foi muito próximo da família, então pensei que ele estava me ligando para me dizer que eu deveria resolver as coisas com meus pais, como todos os outros. Em vez disso, o que ele contou me deixou sem palavras e colocou tudo em perspectiva de uma forma que eu não tinha visto antes. Ele começou dizendo que tinha ouvido o que estava acontecendo através da família e sentiu a necessidade de entrar em contato comigo, porque, ao que parece, esta não era a primeira vez que meus pais faziam algo assim. Há 20 anos aconteceu algo semelhante entre ele e meus avós, os pais do meu pai. Meu tio se recusou a seguir as táticas manipuladoras dos meus avós, e como resultado, eles mancharam sua reputação em toda a família, acusando-o de tentar roubá-los e de ser ingrato com tudo o que tinham feito por ele. Ele explicou que naquela época meu pai não o apoiou, de fato tomou o lado dos pais, o que levou a uma grande ruptura entre os dois irmãos que nunca foi totalmente sanada. Meu tio disse que sempre se sentiu abandonado pelo meu pai e que levou anos para aceitar como nossa família realmente funcionava. Ouvir ele falar sobre o passado foi como ouvir minha própria história, mas em um contexto diferente. Meus avós usaram o dinheiro e a manipulação para controlar meu tio, da mesma forma que meus pais estão tentando fazer comigo agora. Quanto mais ele falava, mais tudo fazia sentido. Meus pais não estavam agindo fora do comum, estavam repetindo um padrão estabelecido muito antes de eu nascer. Eles aprenderam esse comportamento com os próprios pais e meu pai, tendo sido cúmplice na situação do irmão tantos anos atrás, agora estava desempenhando o mesmo papel comigo. Meu tio também mencionou que sua recusa em ceder às demandas dos meus avós teve consequências graves. Após a briga, meus avós o cortaram completamente, tanto financeiramente quanto emocionalmente, e o pintaram como a ovelha negra da família. Até hoje, há parentes que ainda acreditam nas mentiras que meus avós disseram sobre ele. Tudo se tratava de controle, ele disse, e quando não puderam mais me controlar, me apagaram das suas vidas assim, sem mais nem menos. Ouvir a história do meu tio me deixou arrepiada. Era como um reflexo do que estava acontecendo comigo agora. Meus pais estavam irritados porque eu havia me recusado a seguir o jogo deles, e em vez de tentar entender minha perspectiva, colocaram toda a família contra mim. Comecei a ver o quão profundo era esse ciclo tóxico e quão enraizados meus pais estavam na crença de que podiam controlar os filhos por meio de manipulação. Depois da conversa com meu tio, eu não conseguia parar de pensar em tudo o que ele tinha me contado. Me fez questionar se, no fundo, o comportamento do meu pai era movido pela culpa. Talvez ele soubesse que havia abandonado o irmão tantos anos atrás e agora tentava justificar suas ações ao usar as mesmas táticas.
Meus pais construíram um relacionamento com a Sarah e comigo ao redor da ideia de que lhes devíamos algo, e qualquer desvio desse roteiro era visto como traição. Mas quanto mais eu pensava, mais claro ficava que isso não tinha nada a ver comigo. Se tratava deles, de seus próprios problemas não resolvidos e das dinâmicas tóxicas que aprenderam dos próprios pais. Nos dias que se seguiram, continuei recebendo mais mensagens de familiares. Ficou claro que Sarah estava trabalhando horas extras para colocar as pessoas contra mim. Uma das minhas primas, com quem eu sempre tive uma boa relação, me enviou uma mensagem longa, dizendo que eu estava sendo egoísta e desrespeitosa por não valorizar tudo que meus pais fizeram por mim. Ela me disse que ainda não era tarde para resolver as coisas, mas que eu precisava me humilhar e pedir desculpas antes que fosse tarde demais. A mensagem dela estava cheia da mesma retórica que todos os outros vinham usando, e era exaustivo lê-la. Percebi que havia crescido em uma família onde o amor era condicional. Tudo vinha com condições, seja ajuda financeira, apoio emocional ou até mesmo algo tão simples como celebrar um evento importante, como um casamento. E agora que me recusei a seguir as regras deles, estavam me isolando, exatamente como fizeram com meu tio. Tom tem sido muito importante em tudo isso. Após a ligação do meu tio, nos sentamos e tivemos uma longa conversa sobre o futuro. Ele me disse que aconteça o que acontecer, vamos enfrentar juntos e que eu não devo nada a ninguém, nem aos meus pais, nem a Sarah, e muito menos aos familiares que de repente, viraram psicólogos de sofá. Seu apoio tem sido inabalável e estou mais do que grata. Então, algo inesperado aconteceu. Recebi uma mensagem de voz do meu pai, de um número diferente, provavelmente de algum parente. Foi a primeira vez que ele tentou me contatar diretamente desde que enviei a carta e o cheque. Sua voz soava diferente. Ele não parecia irritado nem exigente como eu esperava. Em vez disso, ele soava cansado. Na mensagem, ele disse que não queria mais brigar e que estava disposto a conversar, se eu estivesse aberta a isso. Não pediu desculpas, nem reconheceu o que aconteceu, mas estava claro que algo havia mudado. Talvez ele estivesse começando a perceber que desta vez eu não cederia. Ainda não respondi. Parte de mim quer retornar à ligação e ver se existe a possibilidade de ter uma conversa honesta sobre tudo, mas outra parte sabe que isso pode ser apenas outra tentativa de me manipular para que eu me sinta culpada. As palavras do meu tio ecoam na minha cabeça. Eles nunca vão admitir que estão errados porque não acham que estão. Se eu decidir falar com meu pai, preciso estar preparada para a possibilidade de que nada mude. Quero acreditar que meus pais podem mudar, que finalmente podem me ver como uma igual e não apenas como alguém que podem controlar. Mas também sei que após anos sendo tratada dessa maneira, será preciso mais do que uma única conversa para reparar os danos. Por mais que eu deseje uma resposta clara, continuo na mesma posição de sempre, e talvez isso seja aceitável. Vou mantê-los informados conforme as coisas avancem, mas por hora, estou tentando lidar com isso da melhor forma possível. Atualização 3. Quero começar dizendo o quanto agradeço todas as respostas de vocês. Seus conselhos e apoio têm sido inestimáveis enquanto tento lidar com essa confusão com minha família. Quando publiquei pela primeira vez, não sabia para onde isso tudo ia nem o que eu queria fazer. Mas após ler os comentários e refletir bastante, cheguei a algumas conclusões importantes. Algo que realmente me chamou a atenção nas respostas foi que muitos de vocês apontaram que por muito tempo, eu me forcei a tentar consertar as coisas com minha mãe e meu pai, tentando remendar a relação e fingir que tudo estava bem. Mas a verdade é que finalmente aceitei que está tudo bem se as coisas não voltarem ao normal, porque, sinceramente, nem estou certa de que aquilo era normal. A dinâmica com meus pais sempre foi tóxica, e passei anos tentando ignorar isso. Agora percebo que está tudo bem em deixar ir a ideia de que as coisas algum dia serão como eu gostaria. Muitos de vocês também apontaram que talvez eu tenha sido indulgente demais ao supor que o comportamento do meu pai era motivado pela culpa. Olhando para trás, vejo que eu estava me agarrando à esperança de que talvez, só talvez, seu comportamento fosse impulsionado pela culpa e que ele pudesse mudar. Vocês estavam certos. A culpa não justifica suas ações, nem desculpa anos de manipulação, favoritismo e controle emocional. Por mais culpado que ele possa se sentir, isso não apaga o dano causado, nem significa que eu deva perdoá-lo automaticamente. Ao mesmo tempo, percebi que preciso de um encerramento, de um fim para esse capítulo da minha vida, com ou sem reconciliação com meus pais. Então, decidi me encontrar com meu pai. Sentia que era algo que precisava fazer para obter esse fechamento para mim mesma, não para eles. Quando me encontrei com meu pai, pude notar imediatamente que ele não era a mesma pessoa que eu cresci temendo. Parecia exausto, quase derrotado, e pela primeira vez na minha vida, realmente parecia arrependido. Não disse sinto muito com essas palavras exatas, mas se desculpou pelo que aconteceu com o casamento e pela forma como tanto minha mãe quanto Sarah me trataram.
Até mencionou que havia conversado com alguns familiares e lhes pediu que parassem de me incomodar, o que foi um pequeno alívio. Mas então ele fez algo que me pegou de surpresa. Tentou me devolver o dinheiro. Tirou o mesmo cheque que eu havia enviado para cobrir os gastos do casamento e o deslizou em minha direção, pedindo que eu o aceitasse de volta. Disse que ele e minha mãe tinham conversado e queriam acertar as coisas. Desta vez eu estava preparada. Expliquei de forma clara que não iria aceitar o dinheiro de volta e que isso não se tratava apenas de dinheiro. Era sobre tudo o que havia ocorrido ao longo dos anos, de como sempre fui tratada como segunda opção e do impacto emocional que isso teve em mim. Expliquei que aceitar o dinheiro de volta não resolveria isso e que isso já não era uma transação financeira, assim como o suposto cheque de $100.000, que só apareceu depois que tudo veio à tona. Pude ver sua frustração quando me recusei a aceitar o dinheiro. Era como se ele não soubesse o que mais oferecer. Acho que na sua mente devolver o dinheiro era sua forma de dizer sinto muito, mas isso não abordava os problemas mais profundos que envenenaram nossa relação por anos. Ele não conseguia entender que o dano não era algo que pudesse ser desfeito com um cheque. Depois que eu disse que não aceitaria o dinheiro, ele ficou em silêncio por alguns minutos antes de me dizer que não queria me perder. Disse que sabia que as coisas tinham saído do controle e que não queria que nossa família fosse destruída. Eu podia ver que ele estava tentando ser sincero, mas, mesmo naquele momento, percebi que não estava buscando uma reconciliação no sentido que ele queria. Eu não estava interessada em voltar a como as coisas eram ou fingir que tudo estava bem. De repente, o que eu precisava era de espaço, um verdadeiro afastamento da dinâmica tóxica que definiu nossa relação por tanto tempo. Então, eu disse a ele que precisava de um tempo longe da família e que, embora aquele encontro tivesse sido importante, não mudava muita coisa. Expliquei que não estava pronta para simplesmente perdoar e esquecer e que precisava de tempo para me curar à minha maneira. Ele não discutiu comigo, o que me surpreendeu. Apenas assentiu e disse que entendia. Não tentou me convencer a voltar, nem disse que eu estava exagerando, como havia feito no passado. De certo modo, isso foi mais uma desculpa do que qualquer outra coisa que ele poderia ter dito. Talvez isso não resolva nossos problemas, mas pelo menos, sinto que é um tipo de encerramento para mim. Se não acontecer nada novo com minha história, então esta será minha última atualização. Atualização 4. Muitos me perguntaram por que não respondi aos familiares que tomaram o lado dos meus pais, e embora eu talvez não tenha mencionado antes, sim, eu respondi. Só que essas interações não foram muito marcantes. Para cada familiar que tentava me convencer de que eu estava sendo exagerada ou ingrata porque meus pais tinham feito muito por mim, eu respondia com uma simples pergunta: como o quê? Curiosamente, a maioria ficava em silêncio e tentava mudar de assunto, voltando aos mesmos argumentos de sempre, onde eu era amada história por questionar meus pais. Sendo sincera, não havia muito para contar dessas interações, eram mais do mesmo. Mas como eu disse que atualizaria se algo realmente novo acontecesse, aqui estou eu. Meus pais descontaram o cheque. E embora possa parecer que isso deveria me aborrecer, realmente não me importo muito com isso. Na verdade, prefiro que todos os vínculos financeiros com eles estejam completamente encerrados. Se eles acham que realmente eu devia o dinheiro do casamento, então que fiquem com ele. Com isso, espero poder finalmente fechar esse capítulo de vez. No entanto, a história não termina aí, pois na minha família as coisas nunca acabam, especialmente no que diz respeito ao favoritismo. Descobri recentemente que minha irmã tem enfrentado dificuldades para engravidar e, ao que parece, começou um tratamento de fertilidade. Isso por si só não teria nada de estranho, mas considerando o histórico e o momento, tudo parece fazer parte de um padrão. Não tenho provas concretas de que meus pais decidiram custear o tratamento da Sarah, mas o fato de terem descontado meu cheque justamente agora me parece, no mínimo, suspeito. Pesquisando um pouco, vi que esses tratamentos podem custar entre $15.000 e $30.000, às vezes até mais, dependendo do processo e do local. Considerando que a Sarah sempre dependeu financeiramente dos nossos pais, seria totalmente coerente que eles decidissem cobrir o custo do tratamento. Não me interpretem mal, quando entreguei o cheque aos meus pais, foi com a intenção de encerrar as contas. Não me incomoda que usem esse dinheiro como quiserem, mas considerando que até algumas semanas atrás, meu pai parecia arrependido e havia expressado o desejo de devolver o dinheiro, isso parece ser apenas mais um jogo da parte deles. O que mais me machuca não é o dinheiro em si, mas o fato de que, mais uma vez, a mesma dinâmica se repete. Essa situação não deixa de me lembrar todas as vezes em que fui relegada em favor da Sarah. Então, depois de conversar com Tom e processar tudo isso, tomei a decisão de fazer algo que nunca pensei que faria: contar minha história abertamente. Meu tio, que já compartilhou comigo sua própria história de manipulação e controle por parte da família, está totalmente de acordo.
Decidimos publicar uma carta nas minhas redes sociais, contando em detalhes tudo o que aconteceu, tanto do meu ponto de vista quanto do dele. Minha parte da carta abordará toda a história, os detalhes de como fui tratada desde criança, os jogos de manipulação emocional e financeira e tudo que me levou a tomar essa posição. Meu tio incluirá sua própria experiência, compartilhando como também foi alvo desse tipo de tratamento e como sofreu as consequências por não ceder à pressão familiar. Não tomei essa decisão de forma leviana. Sei que ao tornar essa história pública, provavelmente vou receber uma enxurrada de reações, e que nem todas serão favoráveis. Mas estou cansada. Então, se o resto da família ainda quer tomar partido dos meus pais, ótimo para eles. De qualquer forma, não terei mais contato com eles após lerem o que temos a dizer. Vou bloqueá-los e seguir minha vida. Provavelmente ainda haverá mais uma atualização depois desta, quando eu compartilhar as reações e as consequências que tudo isso trouxer. Atualização 5. Aqui está o que espero que seja a minha última atualização de toda essa situação. Há 2 semanas publicamos a carta com minha história e a do meu tio, e as respostas não demoraram a aparecer, trazendo consigo algumas descobertas e, de certo modo, uma espécie de alívio. Para começar, confirmei que meus pais, de fato, pagaram pelo tratamento de fertilidade da minha irmã. Isso não é surpresa, claro, mas receber essa confirmação de maneira tão pública, graças a alguns comentários feitos em resposta à publicação, me deu a certeza de que precisava para enxergar a realidade com clareza. Sem dúvida, é triste perceber que o favoritismo é tão profundo e evidente para todos, mas me ajuda a reafirmar que não estou louca, que não imaginei nada do que vivi. A reação dos familiares foi, lamentavelmente, previsível. A maioria ficou do lado dos meus pais, justificando suas ações de mil maneiras e repetindo as mesmas desculpas de sempre. Mesmo diante de provas de manipulação e favoritismo, a toxicidade parece correr forte nas veias desta família. Para eles, meus pais não podem ser tão ruins, e de alguma forma há uma explicação que os exonera. Alguns ainda tiveram a ousadia de dizer que fizeram isso para o meu próprio bem, para me ensinar a ser mais forte. Contudo, também recebi algumas mensagens diferentes. Houve algumas desculpas, e alguns familiares me enviaram comentários mais neutros, sem tomar partido, talvez entendendo um pouco melhor de onde vem minha dor. Embora tenham sido mensagens mornas, foram algumas poucas exceções, e a grande maioria permanece fiel aos meus pais e à minha irmã. Meus pais também responderam, embora de maneiras bem diferentes entre si. Meu pai tentou abordar alguns pontos da história, admitindo parcialmente alguns erros, mas ainda com desculpas que minimizavam o dano real. Por outro lado, minha mãe e minha irmã continuaram com o mesmo discurso de sempre, argumentando que tudo havia sido uma lição necessária. Fiz a elas uma pergunta simples: qual foi a lição por trás de dar $400 mil? A minha irmã, que era muito mais do que os supostos $100 mil, que eu receberia se aprendesse a lição. Porque até onde eu e muitos que leram minha história vemos, a pessoa que precisava dessa lição sobre esforço e responsabilidade era minha irmã, não eu. Ainda estou esperando uma resposta, mas duvido que ela venha. Minha família não mudou e provavelmente não vai mudar, mas tirei um peso dos ombros, e agora a verdade está ao vento, para quem quiser aceitá-la ou ignorá-la. Atualização 6. Passaram-se 2 anos desde a última vez que compartilhei uma atualização, e desta vez, finalmente, trago notícias mais felizes e positivas. Ao longo desses anos, aprendi a viver com a distância que estabeleci com minha família e a construir minha própria vida. Embora muitos nos comentários tenham me aconselhado a me afastar da minha família por causa da toxicidade, vários também comentaram que, se a toxicidade fosse uma tradição na minha família, o melhor seria que minha irmã não continuasse a estendê-la. E ao que parece, isso realmente não vai acontecer, de uma forma inesperada. A grande notícia é que, enquanto minha irmã continua enfrentando dificuldades, eu estou grávida de 3 meses. Foi uma notícia maravilhosa para o meu marido, para a família dele, meus amigos e, claro, meu tio, que me apoiou incondicionalmente em todos os momentos. Tem sido incrível ver a alegria e o amor que essa notícia trouxe para a minha vida, especialmente depois de anos me sentindo menosprezada na minha família de origem. Mas como vocês podem imaginar, essa notícia não foi bem recebida pelos meus pais nem pela minha irmã, o que lamentavelmente não é surpresa. Minha irmã, que vem tentando engravidar há algum tempo, não está nada contente. Ela falou mal de mim e do meu futuro filho, o que provavelmente não surpreende ninguém que está lendo isso agora. Meus pais também não estão satisfeitos, pois têm arcado com todos os tratamentos dela. Ainda continuo sem ter contato com eles, e grande parte da família também, e assim continuará. Não quero que tentem fazer parte da minha vida ou da vida do meu bebê. Agora quem quer dar uma lição sou eu, uma lição clara e simples. Se você trata as pessoas com favoritismo, não espere que as outras partes deixem você entrar em suas vidas quando algo bom acontece.
Sei que minha história não é das mais típicas ou alegres, mas queria compartilhar esse raio de esperança. Apesar dos anos de manipulação, ciúmes e distanciamento, agora sei que posso construir uma vida própria, uma família baseada em amor verdadeiro e apoio genuíno. Minha história, por mais complicada e amarga que tenha sido em alguns momentos, me mostrou que mesmo quando tudo parece dar errado e a família parece ser um peso interminável, a vida ainda pode nos surpreender com coisas boas. Então essa é a boa notícia, e espero que entre todas as histórias difíceis e atualizações tristes que se encontram no Reddit, essa pequena alegria traga um pouco de luz. Nem tudo está perdido e sim, apesar de tudo, coisas boas podem acontecer. O que você achou dessa história? Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora, vamos juntos para a próxima história. História 2. Depois de cuidar do meu sogro após seu ataque cardíaco, ele tentou me ajudar a reconciliar meu relacionamento com meu marido. Mas meu marido pediu que ele fizesse um teste de DNA em seus 5 filhos. Nunca pensei que contaria minha história aqui, mas preciso tirar isso do meu peito. Ainda estou processando tudo o que aconteceu, então por favor seja paciente comigo, isso vai ser longo, pois há muito contexto necessário para entender toda a situação. Conheci meu marido Robert 6 anos atrás, em uma festa de inauguração na casa de um amigo. Nos demos bem instantaneamente, ele era charmoso, engraçado e parecia ser uma boa pessoa de verdade. Namoramos por 2 anos antes de nos casarmos, e esses 4 anos de casamento foram maravilhosos, até que tudo desmoronou no ano passado. Os pais de Robert, John, 58 anos, e Debra, 56 anos, estão casados há 35 anos e têm 5 filhos. Mark, 34 anos, Robert, 32 anos, Diana, 30 anos, James, 26 anos, e Amy, 22 anos. Debra é dona de casa e dedicou sua vida a criar os filhos, enquanto John construiu uma empresa de construção bem-sucedida do zero. Na superfície pareciam a família perfeita. Meu relacionamento com meus sogros era razoável no começo. Debra era um pouco controladora com seus filhos, especialmente com os homens, mas eu tentava manter uma distância respeitosa e não interferir. John sempre foi gentil, mas um pouco distante, provavelmente porque estava sempre ocupado com o trabalho. Tudo mudou drasticamente cerca de 8 meses atrás, quando John teve um ataque cardíaco grave enquanto estava no trabalho. Foi uma situação crítica, e os médicos não tinham certeza se ele sobreviveria à primeira noite. Eu estava grávida de 4 meses na época, mas, sendo enfermeira, sabia que podia ajudar. Debra estava completamente sobrecarregada, tentando lidar com tudo sozinha. Robert e seus irmãos trabalhavam em tempo integral e ajudavam quando podiam, mas alguém precisava estar lá durante o dia. Então, tirei uma licença do trabalho e assumi essa responsabilidade. Fiquei com John durante o dia enquanto todos trabalhavam, gerenciava seus medicamentos, ajudava com seus exercícios de fisioterapia e monitorava sua recuperação. Foi exaustivo, especialmente estando grávida, mas eu não podia simplesmente ficar de braços cruzados quando tinha as habilidades para ajudar. Isso durou cerca de 3 meses, até que John estava forte o suficiente para se virar sozinho. Durante esse tempo, percebi que Debra começou a ficar cada vez mais hostil comigo. No começo era algo sutil, pequenos comentários sobre como eu estava tentando mostrar minhas habilidades de enfermagem ou que ela poderia cuidar do marido sozinha. Depois, escalou para comentários sobre como eu estava tentando tomar o lugar dela como cuidadora da família. Ignorei, assumindo que ela estava apenas estressada com a condição de John. Por outro lado, John estava extremamente grato. Desenvolvemos uma conexão próxima durante sua recuperação. Ele me contava histórias sobre sua vida, e conversávamos por horas sobre tudo e nada ao mesmo tempo. Os verdadeiros problemas começaram quando eu estava com 7 meses de gravidez. Robert chegou em casa um dia totalmente distante e frio. Ele não me olhava nos olhos nem falava comigo. Finalmente, ele me contou que sua ex-namorada, Lisa, tinha entrado em contato com ele com algumas informações. Segundo Lisa, ela e Robert haviam dormido juntos 8 meses atrás em uma conferência de trabalho em Chicago. Eu sabia que isso era impossível. Sim, Robert havia participado dessa conferência, mas Lisa nem estava lá. Depois descobrimos provas de que ela estava, na verdade, na Europa na época. Mesmo assim, Robert escolheu acreditar nela em vez de mim. Ele disse que o tempo coincidiu com minha gravidez e que por isso, eu estava agindo de forma diferente ultimamente. Mas eu estava apenas cansada de cuidar do pai dele. Apesar das minhas súplicas e pedidos para ele pensar com lógica, ele se mudou naquela mesma noite. Ele disse que precisava de espaço para pensar, mas já havia tomado sua decisão. Ele faltou a todas as minhas consultas pré-natais restantes. Não estava lá quando entrei em trabalho de parto há 5 semanas e se recusou a assinar a certidão de nascimento da nossa filha, Emma. Debra, ao invés de ser a sogra compreensiva, ainda colocou lenha na fogueira,
dizendo a todos da família que sempre soube que eu não era confiável. Ela afirmou que eu tinha enganado Robert para o casamento e agora estava tentando prendê-lo com o filho de outro homem. A única pessoa que me apoiou foi John. Ele conhecia meu caráter durante sua recuperação e se recusou a acreditar que eu pudesse fazer algo assim. Na semana passada, John veio conhecer Emma pela primeira vez. Ele vinha tentando convencer Robert a, pelo menos, fazer um teste de paternidade antes de jogar nosso casamento fora. Robert finalmente concordou e veio com ele. Eu estava nervosa, mas aliviada, finalmente uma chance de provar minha inocência. Mas antes que pudéssemos sequer discutir a logística do teste, Debra, que se convidou para o encontro, começou a fazer comentários desagradáveis. Ela disse que Emma não se parecia em nada com Robert, que conseguia ver as características de outro homem no rosto da minha filha. Ela continuou dizendo que tinha criado 5 filhos e sabia como os bebês deveriam parecer nessa idade. Foi então que Robert perdeu a paciência, mas não da maneira que alguém esperava. Ele se virou para a mãe e disse algo que mudou tudo. Se alguém deveria estar preocupado com testes de paternidade, é o papai. Ele deveria testar todos nós 5, considerando o que você fez com o tio Mike em 1995. A sala ficou em silêncio absoluto. O rosto de Debra ficou pálido como papel, e John parecia que tinha levado um soco no estômago. Aparentemente, quando Robert tinha cerca de 9 anos, ele presenciou algo entre Debra e o irmão de seu pai, Mike. Ele guardou esse segredo por todos esses anos, sem saber ao certo se tinha entendido corretamente o que viu. Agora, tudo explodiu. Debra nega tudo, dizendo que Robert está inventando isso para desviar da sua própria situação. John está devastado e questionando todo o seu casamento. Robert ainda não concordou em fazer o teste de paternidade de Emma, parecendo mais focado no trauma de sua família do que em sua própria filha. Estou exausta. Estou tentando cuidar de um recém-nascido enquanto lido com todo esse drama familiar. Parte de mim se sente vingada vendo as verdadeiras cores de Debra finalmente aparecerem, mas outra parte se sente terrível por John. Ele não merece isso, depois de tudo que passou neste ano. Não sei o que vai acontecer a seguir. A revelação de Robert abriu uma caixa de Pandora que não pode ser fechada. Só quero o melhor para minha filha, mas no momento tudo está um caos. Atualização 1. Essas últimas 2 semanas foram um verdadeiro caos. Depois que Robert soltou aquela bomba sobre Deborah e o tio Mike, nosso mundo inteiro virou de cabeça para baixo. Preciso compartilhar o que aconteceu, porque é sinceramente demais para processar sozinha. John não perdeu tempo depois da revelação de Robert. No dia seguinte, ele entrou em contato com um laboratório privado especializado em testes de paternidade. Deborah ficou furiosa quando ele disse que todos os 5 filhos precisariam ser testados. Ela se trancou no quarto por horas, gritando sobre como ele estava desrespeitando os 35 anos de casamento deles e como ele podia duvidar dela depois de ela ter abandonado a carreira para criar os filhos dele. A situação ficou ainda mais dramática quando ela chamou todos os filhos para uma reunião de emergência da família. Todos apareceram, exceto Robert e Amy. Robert porque ainda está lidando com a culpa de ter me acusado, e Amy porque tinha um pressentimento sobre o verdadeiro motivo dessa reunião. Deborah tentou se colocar como vítima, chorando e dizendo que de alguma forma, eu havia manipulado Robert para que ele inventasse mentiras sobre ela. Ela afirmou que eu tinha voltado a família contra ela por ciúmes do casamento perfeito dela. Mas a encenação dela saiu completamente pela culatra. Mark, que sempre foi o mais próximo dela, perguntou diretamente por que ela estava com tanto medo de um simples teste de DNA, se não tinha nada a esconder. Foi quando ela perdeu o controle e começou a revelar coisas que ninguém esperava. Ela admitiu que teve um momento de fraqueza com o tio Mike, mas jurou que foi apenas uma vez. Tentou justificar dizendo que John estava sempre trabalhando, que ela se sentia sozinha, e que Mike estava lá para ela. Os resultados do DNA chegaram ontem e foram devastadores. 2 dos 5 filhos, Mark e Amy, não são filhos biológicos de John. A história de Deborah sobre seu momento de fraqueza desmoronou completamente. Mark, o mais velho, de 34 anos, aparentemente é resultado de um caso com um namorado da faculdade, que continuou após o casamento dela. E Amy, como Robert havia testemunhado, é realmente filha do tio Mike. A parte mais irônica de tudo isso é que Robert, que foi tão rápido em acreditar nas mentiras da ex-namorada sobre eu ter traído, é, na verdade, filho biológico de John. Quando descobriu, algo dentro dele se quebrou. Ele apareceu na minha casa à meia-noite, chorando incontrolavelmente. Continuava pedindo desculpas por não ter confiado em mim, dizendo que ao ver sua família se desmoronar, percebeu quão facilmente poderia ter destruído a nossa por suspeitas infundadas. Mas eu ainda não estou pronta para perdoá-lo.
Você não simplesmente abandona sua esposa grávida, perde o nascimento do seu filho, recusa-se a assinar a certidão de nascimento, e espera que tudo fique bem só porque está arrependido. Ele deixou sua mãe espalhar mentiras cruéis sobre mim por toda a família. Ele escolheu acreditar na ex-namorada ao invés de confiar na esposa, sem nenhuma prova. Esse tipo de traição deixa cicatrizes profundas. Débora está piorando tudo com suas constantes ligações e mensagens. Ela está em uma cruzada, ligando para todos que estejam dispostos a ouvir a versão dela da história. Segundo a lógica distorcida dela, a culpa é toda minha. Ela afirma que se eu não tivesse seduzido John durante sua recuperação com minha atuação de enfermeira, nada disso teria vindo à tona. Ela está convencida de que, de alguma forma, manipulei Robert para revelar o segredo dela, apenas para me vingar por ela apoiar as dúvidas dele sobre a paternidade de Emma. John saiu de casa 3 dias atrás e está hospedado com a irmã. Ele diz que não consegue nem olhar para Débora sem sentir repulsa. Mark não fala com Débora desde que os resultados saíram e está lidando com a crise de identidade. Amy está em terapia, tentando processar que o homem que sempre chamou de tio Mike é, na verdade, seu pai biológico. Os outros irmãos estão em uma posição impossível. Diana e James, que são filhos biológicos de John, estão tentando apoiar os dois pais enquanto lidam com seus próprios sentimentos de traição. Estão com raiva da mãe, mas também preocupados com como isso afetará a família a longo prazo. Robert continua tentando ver Emma, mas ainda não estou confortável com visitas sem supervisão. Ele perdeu os 2 primeiros meses da vida dela, porque escolheu acreditar em mentiras ao invés de confiar em mim. Enquanto isso, John tem sido um avô maravilhoso para Emma. Ele a visita regularmente, traz suprimentos e realmente ajuda com o bebê, ao invés de apenas fazer acusações. É irônico que meu sogro tenha sido mais solidário do que meu próprio marido. Ontem as coisas chegaram a um novo extremo. Débora apareceu na minha casa sem avisar, claramente embriagada. Ela começou a gritar no meu jardim sobre como eu destruí a família dela. Disse que os casos dela eram coisa do passado e que eu não tinha o direito de fazer Robert revelá-los. Quando eu a lembrei de que foi ela quem iniciou tudo ao apoiar as acusações infundadas de Robert contra mim, ela tentou me dar um tapa. Felizmente, meu vizinho ouviu a confusão e chamou a polícia. Eu pedi uma ordem de restrição contra Débora. Robert está furioso com a mãe por ter tentado me agredir, mas eu o lembrei de que ele não está em posição de me defender agora, depois de ter nos abandonado por meses. Ele concordou e disse que respeitará os limites que eu definir. Ele começará a terapia na próxima semana para trabalhar em suas questões de confiança. John ligou esta manhã para saber como eu e Emma estamos. Pediu desculpas mais uma vez pelo comportamento da esposa e por não ter visto a verdadeira natureza dela mais cedo. Ele está entrando com um pedido de divórcio após 35 anos de casamento. Sinto-me terrível por ele, mas como ele mesmo diz, é melhor conhecer a verdade tarde do que nunca saber de nada. Tenho uma reunião com meu advogado na próxima semana para discutir a guarda de Emma. Embora parte de mim queira punir Robert por nos abandonar, sei que isso não seria o melhor para nossa filha. Só preciso descobrir como compartilhar a paternidade com alguém em quem não sei se posso confiar novamente. Atualização 2. Justo quando eu pensei que as coisas não poderiam se complicar mais, a vida provou que eu estava errada. Nos últimos 2 meses, surgiram revelações que fazem tudo o que aconteceu antes parecer quase trivial em comparação. Finalmente descobrimos por que Robert foi tão rápido em acreditar nas mentiras de Lisa sobre eu ter traído ele, e a verdade é mais distorcida do que qualquer um poderia imaginar. Descobrimos que Débora estava se encontrando secretamente com Lisa por meses antes de ela fazer aquelas acusações sobre ter dormido com Robert. Esta descoberta aconteceu por puro acaso. Mark estava ajudando John a organizar alguns documentos na casa deles quando encontrou o iPad antigo de Débora. Ela havia esquecido de sair das mensagens, e o que Mark encontrou foi chocante. Meses de conversas entre Débora e Lisa, planejando como destruir o meu casamento. As mensagens mostravam Débora ativamente encorajando Lisa a mentir sobre ter dormido com Robert. Ela orientava Lisa exatamente sobre o que dizer, quando entrar em contato com Robert, e até sugeriu o evento específico da conferência de trabalho, porque sabia que Robert tinha participado dela sozinho. Débora prometeu a Lisa que uma vez que eu estivesse fora do caminho, ela a ajudaria a reatar com Robert. Chegou a oferecer ajuda financeira se necessário. Mas isso nem foi a pior parte. As mensagens revelaram que essa não era a primeira vez que Débora fazia algo assim. Ela já havia sabotado deliberadamente 2 relacionamentos sérios de Mark usando o mesmo truque. Ela encontrava ex-namoradas dispostas, prometia apoio para que elas ficassem com seus filhos e, em seguida, as ajudava a criar intrigas. Ela mantinha um registro detalhado dessas manipulações em suas mensagens, como se estivesse orgulhosa de suas ações.
A justificativa de Deborah nas mensagens era assustadora. Ela escreveu para Lisa sobre como estava protegendo seus filhos de mulheres que não eram boas o suficiente para eles. Afirmava que, como mãe, ela sabia quem era adequada para seus filhos. No meu caso, ela disse que eu era independente demais e que nunca seria uma esposa adequada, porque eu tinha minha própria carreira e não dependia o suficiente de Robert. Quando Robert viu as mensagens, ficou fisicamente doente. De repente, tudo fazia sentido, porque a mãe dele apoiava tanto suas dúvidas, porque ela o incentivou a se mudar e porque continuava insistindo que havia algo errado com a minha gravidez. Ela havia orquestrado tudo desde o começo. Robert tentou confrontar Deborah sobre as mensagens, mas ela se recusou a admitir qualquer coisa. Em vez disso, acusou Mark de ter fabricado as mensagens para magoá-la. Quando isso não funcionou, ela tentou justificar suas ações dizendo que estava apenas cuidando dos interesses dos filhos. Ninguém mais acredita nas desculpas dela. O processo de divórcio entre John e Deborah tornou-se feio. Ela está exigindo metade de tudo, incluindo a empresa de construção de John, alegando que sacrificou sua carreira para criar os filhos. Mas o advogado de John acredita que as provas dos casos dela, junto com os registros de como ela sabotou deliberadamente os relacionamentos dos filhos, podem ajudar a reduzir o que ela receberá no acordo. O tio Mike finalmente quebrou o silêncio também. Depois de semanas evitando as ligações de todos, ele admitiu tudo. Confessou que teve um caso com Deborah por 3 anos nos anos 90, que resultou no nascimento de Amy, mas afirmou que não sabia sobre nenhum dos outros casos dela. Sua esposa o deixou assim que a verdade veio à tona, e a maioria dos parentes distantes cortou relações tanto com ele quanto com Deborah. Robert está tentando se redimir. Ele tem sido constante com as sessões de terapia, respeitado meus limites e se mostrado um pai atencioso nas visitas supervisionadas com Emma. Ele está horrorizado com a facilidade com que caiu na manipulação da mãe, mas isso não muda o fato de que ele escolheu acreditar no pior sobre mim, em vez de confiar na própria esposa. John tornou-se uma fonte de apoio inesperada durante tudo isso. Ele entende, melhor do que ninguém, como é ter sua confiança completamente destruída por alguém que você amava e confiava. Ele me incentivou a levar o tempo que precisar para decidir sobre Robert, dizendo que confiança, uma vez quebrada, precisa de muito mais do que desculpas para ser reconstruída. O restante da família ainda está processando tudo. Diana e James mal falam com Deborah e estão focados em apoiar o pai durante o divórcio. Mark está em terapia, tentando lidar com a revelação de que 2 de seus relacionamentos sérios foram sabotados deliberadamente por sua própria mãe. Amy ainda está lutando para lidar com tudo, mas encontrou algum consolo em saber a verdade sobre seu pai biológico. Quanto a mim, estou lidando com as coisas um dia de cada vez. A traição não veio apenas de Robert, mas também de Deborah, alguém que deveria ter me acolhido na família, mas que, em vez disso, planejou destruir meu casamento. A verdade veio à tona agora, mas isso não faz com que a dor seja menos real. Atualização 3. 6 meses se passaram desde que esse pesadelo começou, e enquanto algumas coisas se acalmaram, outras mudaram completamente. A maior notícia é que o divórcio de John e Deborah foi finalizado na semana passada. Deborah tentou lutar por metade de tudo, mas as provas dos casos dela e os registros de como ela manipulou os relacionamentos dos filhos jogaram contra ela. Ela ficou com a casa, mas recebeu muito menos pensão do que queria. Ela tem se feito de vítima, contando a todos que foi abandonada pela família por causa de um erro. Convenientemente, esquece os múltiplos casos e anos de manipulação. A mudança mais significativa é que Robert aceitou uma oferta de trabalho em outra cidade, a 4 horas de distância. Ele diz que precisa de um novo começo, longe de todo o drama familiar, mas acho que está fugindo de sua culpa. Ele ainda vê Emma a cada 2 semanas e paga a pensão regularmente. Nosso relacionamento agora é estritamente de coparentalidade. Nós nos comunicamos através de um aplicativo de coparentalidade, e isso funciona melhor assim. Acho que ambos estamos finalmente aceitando que algumas coisas quebradas não podem ser consertadas. Mark decidiu fazer um teste de DNA e conseguiu encontrar o pai biológico dele, o namorado da faculdade de Deborah. Ele é professor em Boston, casado e tem 3 filhos. Não sabia que tinha um filho e se mostrou receptivo a conhecer Mark. Eles se encontraram algumas vezes e, embora não estejam construindo uma relação de pai e filho, estão estabelecendo algum tipo de conexão. Amy, por outro lado, quer distância total do tio Mike. Ela diz que John é o verdadeiro pai dela, independentemente da biologia. John sente o mesmo e tem sido extremamente solidário com Amy durante todo esse processo, provando que ser pai vai além do DNA. O tio Mike e a esposa estão se divorciando, e ele se mudou para a Flórida para começar de novo. Menos um problema. A dinâmica familiar mudou drasticamente.
John passa muito tempo com Emma e comigo. Ele vem jantar 3 vezes por semana e se tornou o avô que minha filha merece. Ele até começou a namorar novamente, nada sério ainda, mas é bom vê-lo feliz. Débora tentou convencer os outros parentes de que ele se mudou rápido demais, mas depois de tudo que foi revelado sobre ela, ninguém a leva a sério. Na semana passada, Débora me enviou um longo e-mail, mostrando que ainda não aceitou nenhuma responsabilidade. Ela me culpou por destruir a família dela, dizendo que se eu não tivesse me aproximado de John durante sua recuperação, ele nunca teria se aproximado o suficiente de mim para acreditar em mim ao invés dela. Disse que eu deveria convencê-lo a voltar com ela e que deveria fazer o mesmo com Robert. Eu nem me dei ao trabalho de responder. As manipulações dela não funcionam mais, agora que todos veem quem ela realmente é. Eu também comecei a sair novamente, mas nada sério ainda. É bom saber que a traição de Robert e as artimanhas de Débora não destruíram minha capacidade de confiar. Ironia das ironias, foi John quem me apresentou a um amigo de um de seus colegas de golfe. Saímos algumas vezes, e embora eu não esteja pronta para nada sério, é bom sentir que posso seguir em frente. Emma está crescendo rápido e engraçado o suficiente, se parece cada dia mais com Robert. É irônico, considerando todo o drama sobre sua paternidade. O teste foi finalmente feito quando ela tinha 3 meses, provando o que eu sempre soube. Ela é definitivamente filha de Robert. Mas a essa altura, o dano ao nosso casamento era irreparável. Às vezes me pergunto se as coisas teriam sido diferentes se Débora não tivesse interferido, se Robert tivesse confiado em mim ou se eu tivesse sido capaz de perdoá-lo. Mas quando vejo o quão pacífica minha vida está agora, sem todo o drama e manipulação, sei que estou melhor assim. Toda essa experiência me ensinou que às vezes, a melhor família não é aquela em que você se casa, mas aquela que você escolhe manter em sua vida. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrada em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.